Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 19 de abril de 2021. Estamos na segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Com o salmista vamos rezar assim, Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ao texto do Evangelho, escutemos com atenção. João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois esse é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para que compreendamos bem a palavra que nos foi anunciada. O alimento perecível, o alimento que não se estraga, o alimento que permanece, esse alimento é o único capaz de saciar a fome. E a nossa fome não exatamente se limita a uma fome física. Quando olhamos para os textos bíblicos, principalmente na página do Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de João, que estamos escutando, é bom a gente entender que Jesus está falando de algo transcendente, de um alimento espiritual. Por quê? Anterior a esse fato aqui, é bom a gente recordar, desde sexta-feira a gente está escutando o capítulo 6 de São João, que o núcleo desse capítulo é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Mas começa lá, na sexta-feira que a gente começou escutando, começa a multiplicação dos pães. Então Jesus multiplica os pães e alimenta toda aquela multidão faminta e ainda sobram 12 cestos cheios. Os discípulos só têm o trabalho de recolher os cestos depois. No sábado, Jesus vai andar sobre as águas, andar sobre o mar. E agora nós temos o texto de hoje, que é a continuação. Aquela multidão reparou que a barca que ali estava, Jesus não tinha entrado nela, na barca que foi com os discípulos. Eles tinham ido sozinhos. Mas tinha outras barcas chegando ali de Tiberíades. Mas também nessas barcas não tinha nem Jesus, nem os discípulos. Aí é o que eles pensaram? Bom, vamos atrás, procurar Jesus, onde ele está. E foram para Cafarnaum. Quando eles encontraram Jesus no outro lado do mar, perguntaram a Jesus: Rabi, olha que pergunta linda. Rabi, quando chegastes aqui? Senhor, quando chegastes aqui? Mestre, quando chegastes aqui? Você já parou para pensar também na sua vida? Quando Jesus chegou na sua vida? Já fez essa pergunta? Quando que o Senhor chegou na minha vida? Ah, padre, quando fui batizado lá, de maneira sacramental. Sim, isso a gente não duvida, a gente crê na eficácia do sacramento. Mas vamos olhar para o campo da espiritualidade, da busca nossa, do nosso crescimento na maturidade de fé. Em que momento o Senhor chegou na sua vida? Bem, voltemos aqui para o texto. Aí Jesus disse: em verdade, vos digo, estáis me procurando não porque vi sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Jesus vai censurá-los, porque eles comeram lá o que Jesus multiplicou, ficaram todo mundo de barriga cheia, comeram bastante, ficaram satisfeitos, fartos, né? E eles vão atrás de Jesus não por causa dos sinais em si, porque a multiplicação dos pães, como nós estamos no Evangelho de João, além do fato do milagre ter acontecido, ele é também um sinal, mas eles não estavam preocupados com sinais.
Ele estava preocupado, na verdade, com o dom recebido, mas não com o doador. E Jesus quer mais do que isso. Então eles estão apenas... A busca deles por Jesus é rasteira, é terrena, está na superfície ainda. Porque o buscam por questões materiais, pelo alimento que perece. Então o pão, a gente já meditou isso aqui. O pão que vão comer, vai retardar o término da vida. O pão que a gente come, o alimento que a gente come, retarda o término da nossa vida, porque vai nos dando energia. Mas chega uma hora que vai passar o pão, vai passar a nossa energia, vai passar a nossa vida. E isso aqui vai acabar, a nossa história vai se encerrar. O que Jesus quer que eles entendam e busquem é o pão que não perece, é o pão que não se estraga. E é o pão da vida. Onde vai achar esse alimento misterioso? Onde procurar? É em Jesus mesmo. É Ele esse pão. É Ele esse alimento. Se recebemos Ele como nosso Senhor, ao comungarmos Jesus, principalmente na Eucaristia, recebemos a vida de Cristo em nós, vivemos a vida de Cristo em nós, seremos espelhos, vamos dizer assim, mais do que isso. Seremos reflexos e na nossa vida as pessoas vão enxergar o modo como Jesus agia. Seremos outros Cristos. O modo de dizer assim, olhar para mim, olhar para você e dizer, é um cristão, porque estamos imitando a Cristo. E uma vez que imitamos a Cristo e assumimos a sua vida, as consequências também serão iguais, idênticas ao Mestre. O que o Mestre passou. Estevão, na primeira leitura de hoje, é aquele que passa pelas mesmas etapas de Jesus. Ele é contestado, mas ele argumenta, e o seu argumento não pode ser derrubado, não o convence, não consegue vencê-lo, os seus adversários não o derrubam nos argumentos, e aí fazem algo sujo, macabro, medonho, eles pagam, subornam para que mintam sobre Estevão, para que esse possa ser condenado, o acusando falsamente de desrespeitar a lei de Moisés e também o templo. Na verdade, Estevão vive na sua pele, vive no seu ser, o mesmo que viveu Cristo. Os adversários não puderam calá-lo, inventaram mentiras sobre eles, fizeram julgamentos, o condenaram e o mataram. Estevão é o símbolo, o retrato de todo aquele fiel discípulo que assume ser de Cristo plenamente. Sofre as consequências do Cristo, mas seu rosto fica como o de um anjo, no sentido de que a presença de Deus nunca sai da sua vida, Deus nunca o abandona. Deus nos alimente com o pão da vida, o pão que não perece, e nos leve cada vez mais a sermos as suas testemunhas da ressurreição. Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna, louvado seja no Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Amém.